E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Nesta sexta-feira 25, em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para definir que não cabe à CPI da pandemia investigar repasses federais feitos aos governos estaduais. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Fux acompanharam a relatora Rosa Weber para afirmar que a competência de análise do uso de verbas federais nos estados é apenas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio votaram para autorizar a Comissão Parlamentar de Inquérito em curso no Senado a investigar a aplicação desses recursos. Ainda falta o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Ontem, 24, o mesmo colegiado também formou maioria para impedir a comissão de convocar governadores para depor no Senado. Pergunto se já aconteceu do seu departamento identificar incorreções e ter que pedir à empresa para corrigir. Sim. Já aconteceu antes? Sim. Ok. Nesses outros processos que o senhor atuou e aconteceram retificações idênticas, também ocorreram crimes? Teria Não foi prevaricação idênticas, né? Porque é bem claras que não foram idênticas. Nesse caso, quando o senhor diz que impediu um pagamento ao não assinar um recibo, que recibo é esse? Sua divisão possui competência para tratar de financeiro, fazer pagamentos? Não. Competência para prosseguir com o processo de importação. Não, foi dito que impediu um pagamento. E foi dito aqui que queriam a sua assinatura no documento. Como foi isso? Para prosseguir com o processo de importação. Não pagamento. Eu não trabalho no setor de pagamento. O que foi dito é que Vossa Senhoria impediu um pagamento de 45 milhões de dólares. Se prossegue com aquele processo daquela forma da primeira invoice, estaria coagindo ou tratando o processo de maneira incorreta. No dia 24, o processo estava saneado. Confere? As incorreções foram corrigidas. Não. Autorizado pelo fiscal do contrato. Porque em nenhum momento... Mas estava saneado ou não? Em nenhum momento no contrato citava a empresa que constava na invoice. Mas o seu departamento não foi informado que aquela empresa não seria uma subsidiária da empresa principal? Autorizado pelo fiscal do contrato. Mas não, Vossa Senhoria foi ou não informado do seu departamento? Após a boa-fé do fiscal do contrato e o responsável pela execução dele, o nosso setor deu prosseguimento. O seu departamento foi informado ou não dessa pelo ligação? Fiscal do contrato, sim. Foi informado. Pelo chegou o fiscal documento. Do contrato. Chegou o documento. Sim. Mas chegou o documento. Pelo fiscal do contrato. Sim, mas chegou o documento ou não? Sim. Ok. Se no dia 24 de março, Vossa Senhoria já sabia que o invoice estava correto, já havia sido corrigido e já havia sido emitida a licença de importação, por que não comunicou o seu irmão para que ele avisasse o presidente da República? A gente já tinha feito isso no dia 20, sob a susposta. Não, no dia 20 não tinha correção dos invoices. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Não. Os fatos, a cronologia dos fatos mostra que os invoices começaram a ser corrigidos 22 e 23. Então, ué, como é que o que aconteceu, as falhas da invoice, no dia que aconteceu a falha e a pressão, principalmente a pressão para aprovar algo que estava fora do contrato. Eu estou lhe perguntando objetivamente, depois que você toma conhecimento de que havia sido corrigido, por que não comunicou seu irmão para reportar ao presidente da República? Se está de maneira correta, não tem o que falar. Então, aí ele vem, e por que seu irmão, que sabia de tudo, ou Vossa Excelência só negou essa informação dele? Que o invoice já havia sido corrigido, 90 dias depois, foi a CNN, com a primeira invoice do processo, a invoice errada, que o seu departamento pediu para corrigir, criando uma falsa denúncia de que tem origem em uma... Senador, eu não posso responder por ele, mas acredito... Mas você informou teu irmão em algum momento que todo o processo tinha sido saneado, sim ou não? Acredito
que ele foi na CNN. Pergunto, por você conta trocou muita mensagem da com o teu irmão. Deixa eu falar. Não, mas eu tenho só 3 minutos. Não dá, tem que ser objetivamente. Não tem como eu responder objetivamente essa Não, você pergunta. informou ou não seu irmão de que o processo tinha, Não, que as invoices tinham sido corrigidas? a pergunta foi porque ele Não. foi na CNN com a primeira invoice. Não, você informou seu irmão que depois da primeira invoice as demais foram corrigidas, sim ou não? Não. Ah, não? Então você induziu teu irmão Induziu o quê? a cometer... Não. crime? Eu não respondo por ele. Não, porque você Não vai falo pra por ele. televisão dizer que a primeira era uma fraude, tendo a segunda e a terceira, corrigindo tudo e saneando o processo. Ele apresentou, acredito, tem que questionar ele, o que foi levado ao presidente. 90 dias depois, com o 90 processo todo dias? saneado. Foi dia 20. Não. Quanto tempo depois? Não, quanto tempo depois? Um dia. Nós estamos no mês de junho. Deixa acabar o tempo dele. Eu pergunto, você não informou o teu irmão que o processo tinha sido saneado, que as 15 invoices tinham sido segundos. corrigidas? Não. Ele sabia que havia uma abertura de LI e um pedido de excepcionalidade para uma vida ao qual foi negado. Como? Ele tinha ciência que a gente pediu um pedido de excepcionalidade, a Anvisa negou. Olha, senhor presidente, eu Ok. vou considerar. Ok, deixa ele concluir, Eu vou- só um minutinho. Conclua, senador. Querendo falar também. Só um minutinho, Olha, senhor senador presidente, Roberto. a Só- gente insiste só numa conclua. versão. Só conclua, senador. A oposição hoje não, senador Humberto, resolveu 45. obstruir a minha fala o tempo todo para impedir que a gente apresentasse os fatos para ter aqui a verdade. Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação absolutamente normal dentro de um processo administrativo. Houve uma incorreção que foi... Não, senador, já terminou o seu tempo. Presidente, Vossa Excelência, por favor. Vossa Excelência já fez as perguntas, ele respondeu. A sua opinião depois, futuramente, Vossa Excelência pode colocar, mas agora, por favor, me ajude. Me ajude, que presidente, tem, olha aqui. Senador, eu fiz essa concessão. Vossa Excelência falou muito mais do que 15 minutos. Se o senhor, mesmo com as interrupções... eu não consegui Por favor. falar 5 minutos sem interrupção, presidente. Vossa Excelência sabe disso e o Brasil todo sabe. O Brasil todo sabe. A única coisa que me interessa aqui, presidente, é olhar para o processo e com os depoentes que estão aqui demonstrar qual é a verdade. Nós estamos diante de uma situação absolutamente injusta com funcionários sérios do Ministério da Saúde, que trabalharam, que cumpriram o dever de casa para oferecer vacina ao Brasil e aos brasileiros. Não é justo o que estão fazendo nesse momento com os servidores do Ministério da Saúde. E a suspeição que levanta sobre o governo do presidente Bolsonaro. Ok. Isso é absolutamente injusto, leviano. Pensam estar nos governos anteriores. Essa é a verdade. Pensam estar diante daqueles sucessivos escândalos que nós vivemos no Brasil nas últimas décadas. ordem, Essa é a presidente, situação. pela ordem, Esse é o presidente. quadro. Presidente,